Olá pessoal, eu sou Danilo Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre os problemas sociais em Roma. Pessoal, então como eu havia falado para vocês, hoje nós vamos falar sobre os problemas sociais em Roma, tá? Então a gente vai falar, pessoal, do contexto aí do pós-guerras púnicas, né? Porque nesse contexto aí é o seguinte, como a gente viu na aula passada, os romanos derrotaram os cartagineses nas 3 guerras púnicas. A partir daí, eles exerceriam um controle enorme sobre o mar Mediterrâneo, chegando a ter domínio quase completo sobre ele. Então esse é o mar Mediterrâneo, pessoal. Na época, os romanos vão chamar esse mar de Mare Nostrum, tá? Quer dizer Mar Nosso em latim, porque não restava mais praticamente obstáculos para os romanos. Derrotaram os cartagineses, derrotaram os macedônicos, como eu falei também na aula passada. Então o mar era praticamente deles. Com a vitória aí no mar Mediterrâneo, com a vitória aí sobre os cartagineses, sobre os macedônicos, vai acontecer, pessoal, um aumento do número de escravos em Roma. Então isso vai gerar alguns problemas, tá? Porque se por um lado o aumento do número de escravos queria dizer que havia prosperidade para os comerciantes e vitória para os romanos, porque eles significavam então aí derrotados na guerra por Roma, vão haver problemas aí em função disso. Um dos fenômenos aí que vai acontecer é a questão da ascensão dos homens novos, né? Quem que são esses homens novos? Eles são pessoas que estavam ascendendo socialmente devido ao comércio aí nessas regiões conquistadas por Roma. Então eram eles que vendiam ali os mantimentos para que houvesse a manutenção dos acampamentos militares romanos aí nas regiões que estavam em vias de ser conquistadas e depois que as regiões já eram conquistadas também. Então eram homens aí que faziam comércio de escravos, por exemplo, né? Então eram homens, por exemplo, que vendiam víveres, né, alimentos em geral aí para quem ia construir estradas ligando aí as regiões conquistadas por Roma até a própria capital. Então, dessa forma, esses homens foram ascendendo socialmente aí devido aos ganhos econômicos que eles tiveram. Homens novos, eles também vão ser conhecidos como cavaleiros. Eles eram, pessoal, sendo homens novos, pessoal, eles eram os plebeus, tá? Então, eles eram plebeus enriquecidos. Isso é importante a gente entender. Porém, pessoal, boa parte dos plebeus não enriqueceu. Eles fizeram exatamente o contrário, eles empobreceram. Pessoal, como nós já vimos antes, eles eram comerciantes, eles eram artesãos, eles eram agricultores, ocupavam aí diferentes funções, né? Então, os plebeus que não eram envolvidos com o comércio, que não estavam aí envolvidos com essa expansão de Roma, eles empobreceram. Então, aqueles principalmente que viviam no campo e na cidade, né, que não saíam para acompanhar aí essa expansão, acabaram sofrendo. O fluxo de escravos aí em maior quantidade em Roma, vai acontecer uma concorrência pelos pequenos serviços. Então, os grandes proprietários vão preferir empregar sua mão de obra escrava, que era especializada aí de outros reinos, de outros lugares conquistados, de Cartago, da Macedônia, em vez de usar aí o trabalho plebeu, né, porque eles teriam que pagar. Então, os plebeus que aí faziam pequenas atividades vão começar a ter falta de empregos, né? Então isso vai ser um problema, porque os escravos vão ser colocados no lugar. Só esse empobrecimento deles vai fazer com que eles tenham que recorrer a alternativas muito drásticas cada vez mais. Uma dessas alternativas drásticas, pessoal, vai ser a escravização dos próprios filhos, tá? Isso era permitido por lei em Roma. Então os plebeus aí que não tinham mais condições de sustentar as suas famílias vão recorrer a essa escravidão. Principalmente dos filhos, porque quando era da mulher era mais difícil, mas acontecia. Mas era mais difícil porque havia leis ali de casamentos diferentes em relação às mulheres, né? Então muitas vezes a modalidade de casamento que acontecia não permitia que o homem vendesse a mulher, né? Mas se fosse uma modalidade de casamento que permitisse, aí ele venderia, né, em caso de necessidade, tá? Só junto a isso, a questão agrária vai ficar muito forte, né? Que é a questão das terras, né? Quando a gente fala de agrário, tem a ver com ager. Só ager no latim é terra, né? Então por isso que vem a palavra agrário. Então, a questão agrária vai ser isso, o problema da divisão das terras, do Ager. Quem vai tentar resolver esse problema vai ser o Tibério Graco, que vai ser eleito tribuno da plebe em 133 a.C. Então, o Tibério Graco, ele, nessa função de tribuno da plebe, ele vai propor, pessoal, uma reforma agrária. O projeto de reforma agrária dele era delimitar as propriedades dos patrícios em 120 hectares. Pessoal, 1 hectare é equivalente a 10 mil metros quadrados de terra. Tá? Então, aí vocês têm aí 120 hectares que era a proposta
do Tibério Graco. Lógico que os patrícios não vão gostar nada dessa proposta. E, pessoal, aquilo que sobrasse das terras, né, depois dos 120 hectares, que seria dos próprios patrícios, o que restasse seria para o Estado, que ia ser transformado em terras públicas, ou seja, ager públicos. E, pessoal, essas terras restantes, esse ager públicos, você teria a distribuição dessas terras para os pobres, para os necessitados de terras, mas no máximo em 7 hectares. Falei para vocês, os patrícios não vão gostar nada disso, eles vão fazer forte oposição a essa proposta e o Tibério Graco vai ser cada vez mais vigiado. E aí, pessoal, em 132 a.C., Tibério Graco vai acabar sendo morto, né, a pauladas em praça pública, provavelmente a mando dos patrícios. 10 anos depois do assassinato do Tibério Graco, pessoal, veio Caio Graco, seu irmão, também eleito tribuno da plebe. Ele tinha a mesma vertente política do Tibério, que era a questão de se preocupar com os pobres. A representação dele falando aí aos cidadãos em Roma, né, em praça pública, né, no fórum. Graco, pessoal, vai retomar a questão da reforma agrária, né, que tinha sido parada lá com o Tibério Graco, né, após a sua morte. Que o trigo seja distribuído de forma mais barata aos pobres. Tá? Então isso vai agradar ali a população necessitada. Propor que o próprio Estado distribua equipamento militar para as guerras, porque quem ia para a guerra até então era responsável por obter o seu próprio equipamento. Então muitas pessoas se endividavam e nunca mais conseguiam voltar à regularidade ali na sua vida econômica. Pessoal, ele vai propor que principalmente as terras das colônias sejam entregues aos camponeses. Então as terras ali da Sicília e as terras de Cartago, né, que foram conquistadas aí nas guerras púnicas. Os patrícios não vão gostar dessas propostas, né? Poderiam haver várias explicações ali. Uma delas é que haviam homens envolvidos aí no comércio com essas regiões, e outra questão é que se considerava essas terras das colônias terras não sagradas o suficiente, né? Porque as terras de Roma eram sagradas, a Península Itálica eram aceitáveis também, mas as terras das colônias não. A proposta do Caio Graco vai enfrentar muita resistência. E aí, pessoal, em 121 a.C., o Caio Graco vai acabar morrendo, né? Então é uma morte muito estranha, né? Não se conseguiu resolver muito bem como foi que aconteceu até hoje, mas o que se diz ali é que os seguidores do Caio Graco estavam muito eufóricos aí pela possibilidade de aprovação das reformas. Então eles vão começar a pressionar bastante, o clima vai ficar muito tenso em Roma, e aí um opositor do Caio Graco vai morrer aí em 121 a.C. O que vai acontecer é que uma lei vai ser aprovada, e essa lei estabelecia ali que qualquer um que fosse considerado uma ameaça ao Estado romano poderia ser eliminado. Caio Graco vai ter o temor ali de ser capturado, preso e acabar sendo ali morto, né? Então dizer que o Caio Graco vai acabar se suicidando, né? Mas até hoje isso é muito nebuloso. A morte do Caio Graco, pessoal, beneficiava os patrícios. E cada vez mais em Roma, ia se formando dois lados aí muito claros na questão social. De um lado, nós temos os aristocratas e do outro lado nós temos aqueles do Partido Popular, tá? Então os aristocratas, pessoal, são aqueles patrícios que não querem essa abrangência social, né, para os pobres de Roma, enquanto o Partido Popular deseja que faça-se aí essa cobertura para os pobres, essa cobertura aí de proteção do Estado, né? Então, no Partido Popular havia tanto plebeus quanto patrícios que se solidarizavam com os populares, né? No Partido Aristocrata eram patrícios aí na sua esmagadora maioria. Essa é a divisão política cada vez mais tensa aí que vai acontecer em Roma aí no final do século II a.C. e virada já para o século I a.C. O número de escravos aumentando, isso vai gerar muitos problemas também, revoltas vão acontecer, tá? Então, como que isso tudo vai continuar, pessoal? O que isso vai dar de consequência para a história romana? A tensão vai ficar cada vez maior em Roma. No que vai resultar essa tensão? Na próxima aula a gente continua. É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.